Deuteronômio capítulo 32. Último cântico de Moisés. Ouvi, ó céus, e falarei, e ouve, ó terra, as palavras da minha boca. A minha doutrina gotejará como a chuva, a minha fala destilará como o orvalho, como a garoa sobre a tenra erva, e como as chuvas sobre a relva. Porque divulgarei o nome do Senhor, engrandecei ao nosso Deus. Ele é a rocha, a sua obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Um Deus de verdade e sem iniquidade, justo e reto é ele. Eles se corromperam, a mancha deles não é a mancha dos seus filhos. Eles são uma geração perversa e deturpada. Assim recompensais ao Senhor, ó povo tolo e insensato? Não é ele o teu pai que te comprou? Ele não te criou e não te estabeleceu? Lembra-te dos dias de antigamente, considera os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te mostrará, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividiu entre as nações sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou em uma terra deserta, e no deserto solitário e uivante. Ele o guiou, ele o instruiu, ele o protegeu como a menina dos seus olhos. Como uma águia agita sua ninhada, voando sobre suas crias, estende suas asas, toma-os e leva-os sobre suas asas. Só o Senhor o guiou, e não houve com ele nenhum Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os lugares altos da terra, para que pudesse comer o incremento dos seus campos, e o fez chupar o mel da rocha e azeite da rocha pedregosa, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gordura de cordeiros e carneiros da raça de Bazã, e cabras com a gordura dos rins de trigo, e bebeste o sangue puro das uvas. Mas Jesurum engordou e deu coices. Tu engordaste, tu te engrossaste, tu te cobriste de gordura. Então ele abandonou o Deus que o criou e desprezou a rocha da sua salvação. Eles provocaram ciúmes com deuses estranhos, com abominações o provocaram a ira. Eles sacrificaram a demônios, não a Deus, a deuses que não conheciam, a novos deuses que eram recém-chegados, a quem seus pais não temiam. Da rocha que te gerou, te descuidaste, e te esqueceste do Deus que te formou. E quando o Senhor viu isso, abominou-os por causa da provocação de seus filhos e de suas filhas. Então ele disse: esconderei deles a minha face, e verei qual será o seu fim. Porque eles são uma geração muito insubordinada, filhos em quem não existe fé. Eles me moveram para o ciúme do que não é Deus. Eles me provocaram a ira com suas vaidades, e eu os moverei para o ciúme daqueles que não são um povo. Eu os provocarei a ira com uma nação tola. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até as profundezas do inferno, e consumirá a terra com o seu incremento, e porá fogo nas fundações dos montes. Amontoarei males sobre eles, minhas setas gastarei sobre eles. Eles se consumirão com fome, e serão devorados com calor ardente, e com amarga destruição. Também enviarei sobre eles os dentes de animais com o veneno de serpentes do pó. Por fora, a espada, e por dentro, o terror. Destruirão tanto o jovem como a virgem, o bebê que mama e também o homem de cabelos grisalhos. Eu disse: eu os espalharei pelos cantos e farei cessar a sua lembrança entre os homens. Se eu não temesse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se comportem de maneira estranha, e para que não digam: a nossa mão está alta e o Senhor não fez tudo isto. Porque eles são uma nação vazia de conselhos, e nem há nenhum entendimento neles. Oh, se fossem sábios para que entendessem isto, para que considerassem o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, e 2 colocarem 10.000 em fuga, exceto se a sua rocha os tivesse vendido e o Senhor os tivesse encerrado?
porque a sua rocha não é como a nossa rocha, e até os nossos inimigos são juízes. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, os seus cachos são amargos. O seu vinho é o veneno de dragões e o cruel veneno de víboras. Não está isto armazenado comigo e selado entre os meus tesouros? A mim pertence a vingança e a recompensa. O seu pé deslizará no devido tempo, porque o dia da sua calamidade está chegado, e as coisas que virão sobre eles se apressam. Porquanto o Senhor julgará o seu povo, e se arrependerá pelos seus servos, quando vir que o seu poder se acabou, e que não existe ninguém preso ou deixado. E ele dirá: onde estão os seus deuses, a sua rocha em quem confiavam, que comeu a gordura de seus sacrifícios e bebeu o vinho das suas ofertas de bebidas? Levantem-se e vos ajudem, e sejam a vossa proteção. Vede agora que eu sou ele, e não há nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Tampouco existe alguém que possa escapar de minha mão. Porque ergo minha mão para os céus e digo: eu vivo para sempre. Se eu afiar minha espada reluzente e minha mão tomar o juízo, trarei vingança aos meus inimigos e recompensarei os que me odeiam. Farei minhas setas bêbadas de sangue, e minha espada devorará a carne, e isso com o sangue dos mortos e dos cativos, desde o princípio das vinganças sobre o inimigo. Alegrai-vos, ó nações, com o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e trará vingança aos seus adversários, e será misericordioso com a sua terra e para o seu povo. E Moisés saiu e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. E Moisés terminou de falar todas essas palavras a todo Israel, e disse a eles: concentrai vossos corações em todas as palavras que testemunho entre vós neste dia, que ordenareis que os vossos filhos observem e cumpram todas as palavras desta lei. Porque não é uma coisa vã para vós, porque é a vossa vida, e por isto prolongareis os vossos dias na terra que vais passar o Jordão para possuir. E o Senhor falou a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe este monte de Abarim até o monte Nebo, que está na terra de Moabe, que está diante de Jericó, e contempla a terra de Canaã que dou aos filhos de Israel como uma possessão. E morrerás no monte que subirás, e te reunirás ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e foi reunido ao seu povo. Porque transgrediste contra mim entre os filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, porque não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Mas verás a terra diante de ti, mas não irás à terra que dou aos filhos de Israel. Capítulo 33. A majestade de Deus. E esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. E ele disse: o Senhor veio do Sinai, e se levantou de Seir até eles. Ele brilhou desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. Da sua mão direita saía uma lei ardente para eles. Sim, ele amava o povo. Todos os seus santos estão na tua mão, e eles se assentaram aos teus pés. Todos receberão as tuas palavras. Moisés nos ordenou uma lei, a herança da congregação de Jacó. E ele foi rei em Jesurum, quando os cabeças do povo e as tribos de Israel se congregaram. Viva Ruben, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Esta é a bênção de Judá. E ele disse: ouve, Senhor, a voz de Judá, e traze-o ao seu povo. Suas mãos sejam suficientes para ele, e que lhe sejas uma ajuda contra seus inimigos. E de Levi ele disse: sejam o teu Tumim e o teu Urim para o teu santo, a quem provaste em Massá, e com quem contendeste nas águas de Meribá. Que disse ao seu pai e à sua mãe: não o vi, e tampouco reconheceu seus irmãos ou conheceu seus próprios filhos, porque eles observaram a tua palavra e cumpriram o teu pacto. Eles ensinarão a Jacó os teus juízos e a Israel a tua lei. Eles porão incenso diante de ti e oferta queimada sobre o teu altar. Abençoa, Senhor, a sua riqueza,
e aceita a obra de suas mãos. Fere os lombos daquele que se levantar contra ele, e dos que o odeiam, para que não se levantem outra vez. E de Benjamim ele disse: O amado do Senhor habitará em segurança junto a ele, e o Senhor o cobrirá todo o dia, e ele habitará entre os seus ombros. E de José ele disse: Bendita do Senhor seja a sua terra, pelas coisas preciosas dos céus, pelo orvalho e pelas profundezas que jaz abaixo, e pelos preciosos frutos produzidos pelo sol, e pelas coisas preciosas produzidas pela lua, e pelas coisas excelentes dos montes antigos, e pelas coisas preciosas dos montes eternos, e pelas principais coisas da terra e a sua abundância, e pela boa vontade daquele que habitava na sarça. A bênção venha sobre a cabeça de José, e sobre o topo da cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. A sua glória é como o primogênito do seu novilho, e seus chifres são como os chifres de unicórnios. Com eles empurrará o povo até as extremidades da terra. E são os 10 milhares de Efraim, e são os milhares de Manassés. E de Zebulon ele disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas, e Issacar, em tuas tendas. E eles chamarão o povo ao monte, e ali oferecerão sacrifício de justiça, porque chuparão da abundância dos mares, e dos tesouros ocultos na areia. E de Gade ele disse: Abençoado seja aquele que dilatar Gade. Ele habita como um leão, e rasga o braço com a coroa da cabeça. E ele proveu a primeira parte para si, porque ali, em uma porção do legislador, ele estava assentado, e veio com os cabeças do povo. Ele executou a justiça do Senhor e seus juízos com Israel. E de Dan ele disse: Dan é um leãozinho, ele saltará de Bazã. E de Naftali ele disse: Ó Naftali, satisfeito com benevolência e cheio com a bênção do Senhor, possui tu o oeste e o sul. E de Azer ele disse: Seja Azer abençoado com filhos, seja aceitável a seus irmãos, e mergulhe seus pés em azeite. Os teus calçados serão ferro e bronze, e como os teus dias, assim será a tua força. Não há ninguém como o Deus de Jesurum, que cavalga sobre os céus, em tua ajuda e em sua excelência no céu. O Deus eterno é teu refúgio, e debaixo estão os seus braços eternos, e ele expulsará o inimigo de diante de ti, e dirá: Destrói-os. Então Israel habitará só e em segurança. A fonte de Jacó estará em uma terra de grãos e vinho. Também os seus céus gotejarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, ó povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro, e que é a espada da tua excelência? E os teus inimigos serão descobertos como mentirosos diante de ti, e pisarás em seus lugares altos. Capítulo 34. Moisés sobe o monte Nebo, vê a terra prometida e morre. E Moisés subiu das planícies de Moabe até o monte de Nebo, até o topo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda a Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mais extremo mar, e o sul e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor disse a ele: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua semente. Fiz com que a viste com teus olhos, mas não irás para lá. Assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou em um vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas nenhum homem sabe de sua sepultura até hoje. E Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. O seu olho não se obscureceu, nem a sua força natural se abateu. E os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe, durante 30 dias. Assim terminaram os dias de pranto e luto por Moisés. E Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. E os filhos de Israel deram ouvidos a ele, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E desde então, não se levantou em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face.
em todos os sinais e prodígios que o Senhor ordenou que ele fizesse na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e em toda aquela mão forte, e em todo o grande terror que Moisés exibiu diante de todo Israel.